Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula. Hoje nós vamos falar sobre balanço tonal. Esse assunto é muito legal. Ele, sabe, me dá a sensação que a gente está começando a, sabe quando você vai entrar no mar e aí você molha a canela e aí a água vai subindo, chega no teu joelho, chega na cintura. Esse é o mar do conhecimento do universo da mixagem e isso é muito legal. Hoje eu deixei o vídeo sem headroom. O que você achou? Tá sem headroom o vídeo hoje. Coloca nos comentários aqui o que você tem a dizer sobre isso. Vou começar a usar os vídeos para te cutucar, para começar a visualizar e compreender melhor os conteúdos que a gente tem estudado aqui no curso. Essa é a terceira aula, o curso todo tem 21 aulas e eu tenho uma super novidade para você. No link da descrição do vídeo aqui, você cadastra seu e-mail, confirma o seu e-mail. Depois de você confirmar o seu e-mail, você vai receber o link para download de uma música completa, que é a música que eu vou usar na aula de hoje, para você treinar tudo que você aprendeu aqui no curso. Já de cara quero agradecer ao Gui Viana que topou essa ideia. Ele vai lançar a música dia 24, que é amanhã no caso, porque esta aula vai ao ar dia 23 de setembro, e aí dia 24 ele lança essa música que você vai poder fazer o download hoje. Gui, muito obrigado. Pô, legal demais você poder compartilhar. Vocês vão ver que é uma música super completa e vai ser muito proveitoso, porque você vai poder pegar o conteúdo da aula. Eu vou falar sobre estrutura de ganho utilizando essa música, vou comprimir, vou equalizar, vou mexer no mix bus desta música que você vai poder fazer o download. Isso é legal demais. É outro rendimento do curso e fica aí este presentão que foi uma parceria aqui do estúdio com o Gui. Pô, legal demais, legal demais. O tema da nossa aula hoje é balanço tonal. Eu amo este assunto, na verdade eu amo todos os assuntos, então eu devo ter falado isso em todas as aulas. Mas trabalhar com o que ama é assim, não tem jeito. Indo pro nosso desenho, tava com saudades do desenho, né? Fala sério. Tá aqui o nosso quadrado da mixagem. E aí, quando a gente fala de balanço tonal, o que significa este balanço tonal? Antes de você pensar o balanço tonal, antes da gente ir para o quadro da mixagem, antes de você querer descobrir frequências, antes de você pensar em ser o cara da imagem estéreo, o destruidor de compressor, o ouvido mágico que ouve tudo, eu te faço uma pergunta. Você sabe a diferença entre grave, médio e agudo? Você sabe me dizer quando o instrumento está prevalecendo numa região dessas? Ou quando tem sobras de alguns instrumentos nessas regiões que estão atrapalhando outros instrumentos de soarem melhor? Você já pegou um equalizador e solou essas bandas e ouviu o que estava acontecendo na sua música antes de começar o processo de mixagem? Quando você produz uma música, quando você cria um beat, você percebe essas três regiões e o que um instrumento dentro do beat está interferindo em outra região? Será que esse não seria o motivo de você realizar um overprocessamento, ou seja, processar demais e desconfigurar o transiente ou desconfigurar o timbre original, deixando ele esparramado demais na música, ou seja, sem definição? Simplesmente porque você olhou para o lugar errado? Não sei. É possível, né? Então, o balanço tonal, ele é muito mais do que o timbre. É muito mais de você olhar, ah, pô, beleza, é o timbre da música. Sim, é o timbre da música. Mas é o timbre da música no momento. O balanço tonal, ele é uma relação entre a equalização e a energia da música, do que está acontecendo. Você pode ter a visão macro, que é a música toda, essa cor que ela tem,
como se fosse um filtro do Instagram que você coloca, ou determinados momentos o balanço tonal está agindo de uma maneira, ou quando eu olho para grupos de regiões de instrumentos, ele também tem uma outra característica. Como eu falei nas aulas passadas, não temos uma resposta para as perguntas, são sempre várias respostas para a mesma pergunta. Então, assim como o headroom, assim como estrutura de ganho, assim como o headroom, assim como balanço tonal, assim como volume médio, depende do que nós estamos falando. Nós estamos falando de um instrumento, nós estamos falando de grupos, ou nós estamos falando do mix bus, ou nós estamos falando da música. Então, entender o contexto. Lembrando sempre da expressão para entender do que nós estamos falando, para não ficar uma coisa vaga, sem profundidade. Entrando no mar, né? Vamos mergulhar fundo neste universo da mixagem. Indo aqui então para o nosso desenho, nós temos então essas 3 regiões de frequência. Deixa eu dividir aqui esse quadrado em 3. E aí nós temos o grave, representado pela cor azul. Nós temos o médio, representado pela cor vermelha. E nós temos o agudo, representado pela cor amarela. Você pode ter a visualização das cores diferente. Eu enxergo assim. E tá tudo bem, você pode olhar outras cores, ou você pode utilizar outras formas para medir este balanço tonal. O importante é você entender que o que compõe o timbre da música são os instrumentos somados com o seu processamento de mixagem. E aí entra o grande lance dessa aula. Quando a gente fala do balanço tonal, nós temos uma ponte entre o material que você recebe, aqui ó, o material que você recebe para o teu timbre final do processo de mixagem. Essa ponte é o processo de mixagem. O balanço tonal é algo que você imagina, que você desenha antes de começar o processo de mixagem. Por isso que você precisa ouvir a Rough Mix, e por isso que antes de ouvir a Rough Mix, você precisa entender a vibe do artista. Viu como a linha cronológica é fundamental? Para você não pular a etapa ou dar o passo maior que a perna? Por que eu preciso imaginar ou desenhar o balanço tonal antes de começar o processo de mixagem? Porque ele vai te dirigir na equalização. Ou você acha que mixagem é montar um Tetris, onde você senta a bunda no meio dos monitores e fica, não, eu acho que eu vou colocar agudo, não, eu acho que eu vou tirar grave, eu acho que está sobrando médio. Não, você se prepara para executar o processo de mixagem, não é tentativa e erro, não é, não, hoje vai dar certo. Isso é sorte, isso é outra coisa, isso não é mixagem. E é para isso que você está estudando, para não contar com a sorte, para se preparar, para se programar e tirar o som que está na sua cabeça. Só que se não tem o som na tua cabeça, queimou etapas. Não é ouvindo a música que você vai descobrir qual é essa sonoridade. Isso é um estudo que você tem que fazer antes, consumindo músicas do mercado, trocando informações com pessoas da sua área, se desenvolvendo, criando estímulos e aumentando seu repertório musical. Não é simples, mas é muito legal fazer. E quando você começa a praticar, você vai ver que em 1 mês, 2 meses, a sonoridade do seu trabalho simplesmente muda 100%. E aí você vai voltar a ouvir os seus trabalhos e falar, meu Deus, sou outra pessoa, é muito diferente. É importantíssimo você lembrar disso. E o balanço tonal te ajuda demais, porque você passa a imaginar como você quer que a música soe, e com esta imaginação você passa a comandar o processo de equalização. Você está no controle do processo de mixagem. E não o plugin, e não as ferramentas, e não a Todol. Este curso vale para todas as DAWs. Então, independente do
das ferramentas, dos plugins que você utiliza e da DAW que você utiliza. Esse mindset, essa mentalidade, essa forma de pensar vale para todas as DAWs, todos os estilos musicais, em todos os mercados. Voltando para o desenho, o balanço tonal, então, ele vai sofrendo alterações. E para a gente começar, vamos falar do aspecto geral da música, tá? Então, numa música, por exemplo, eu não quero que os agudos fiquem tão evidentes. E eu quero que o grave tenha a mesma sensação ou pressão que o médio. Ou, não, eu quero que minha música soe mais como um indie rock, onde ela é um pouquinho mais escura e o grave é menos presente. Eu tenho aquele som mais médiozinho, as coisas mais fechadas e comportadas. Ou não, eu vou mixar um trap e os agudos têm que ficar no lugar, o médio tem que ficar no lugar e o grave tem que mandar geral. Quero aquela sensação do grave um pouquinho na frente dos outros elementos, mas todos com muita energia. Olha só que interessante, você já começa a identificar os aspectos sonoros de cada mercado. Não, eu vou mixar uma banda de pagode, onde nós temos, é que aqui nós estamos falando só com um grave, médio e agudo. Então no pagode é bem vivo essa sensação dos médios, a sensação dos agudos também, e nós temos o surdão que manda no grave. Então é uma coisa mais flat, pensando em agudo, médio e grave, onde nós temos muita presença. O legal é que no pagode nós temos essa linearidade, mas isso aqui, ó, acontecendo com muita intensidade. Nós temos muita dinâmica, e aí chega o refrão, e aí volta para a estrofe, volta para o refrão. Nós temos esse movimento da música como um todo que soa muito, muito bem e dá essa sensação de profundidade. Falando um pouco também, voltando para os outros estilos, quando a gente fala do trap, nós temos aquele gravão, a música inteira com bastante constância, os médios bem presentes, deixando firme, né, a canção, mas quando nós vamos para os agudos, depende muito dos hats e daquelas coisas que ficam fazendo a imagem estéreo dentro do estilo musical. E aí acaba que nós temos, às vezes o agudo está aqui, às vezes o agudo está aqui, às vezes o agudo está tão forte quanto o grave, isso com bem menos intensidade na música, só em alguns momentos específicos, mas geralmente nós temos este movimento aqui, na parte do agudo. E aí, para você começar a exercitar a sua equalização, você precisa entender qual é o balanço tonal que você quer colocar na sua música. E com o tempo você vai desenvolvendo, você vai trabalhando com grave, com médio e com agudo. Depois com subgrave, médio grave, médio, médio agudo e agudo. E aí depois disso você vai indo até... Nossa, você vai longe. Mas o importante é você não queimar etapas. Lembrando que nós estamos no NCS Base, falando sobre balanço tonal. Se você ainda não é inscrito no canal, tá marcando, se inscreva. Vai rolar um aulão depois que terminar este curso, onde eu vou discutir sobre tudo que nós estudamos, e isso não vai ser aberto aqui no YouTube. Então, cadastre seu e-mail, faça o download da sessão, se inscreve no canal e fique atento, porque tem bastante coisa para rolar até o final do ano. Beleza? Bora para a parte prática da nossa aula? Vamos ouvir essa música que você pode fazer o download, tá o link aí na descrição, e vamos conhecer este balanço tonal. Eu queria muito falar sobre balanço tonal, porque é uma coisa que eu falo bastante tempo já no NCS profissional, mas aí durante as lives, algumas pessoas falam, pô, o que é esse BT? A gente chama de BT, né? Tem até um emoji que a gente usa que é o BT. Tem algumas respostas que eu dou em 90% das perguntas. Ah, Nico, o que é não sei o que? Estrutura de ganho, a gente chama de EG. Ah, Nico, outra coisa, o que é? Balanço tonal. Indo aqui então para a sessão do Gui, vamos dar uma sacada no som. Bora! Todo dia de manhã, para um tempo pra pensar que tá tudo tão cinza, amor, que tá tudo sem cor. Passa tudo tão depressa e pode até passar. Já não vejo a hora
passar. E tudo vai passar. E todo dia eu chego, amor, e deito com você, amor. Enquanto o dia passa, tudo é tão sem graça, eu querendo você. E todo dia eu chego, amor, e deito com você, amor. Eu levanto contra o tempo e boto o café pra passar. Já faz tempo que eu não tenho tempo nem pra relaxar. Gui, muito obrigado, cara. Essa música é muito legal. Temos bateria acústica, temos samples, violão, 300 linhas de guitarra. O que mais que nós temos aqui? Sintetizadores, voz e back. Bateria acústica, gravada aqui no estúdio, com quantos microfones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 microfones. Dá pra trabalhar, né, galera? Vai dar pra pôr em prática tudo que a gente estudou. Ó, headroom no máximo, clipou, um pouquinho mais de headroom, e aqui tá tudo ocupado já, beleza? Então, quando nós falamos de balanço tonal, ouvindo o som aqui, qual é a região, olhando o desenho, que está prevalecendo? Essa é a rough mix que o produtor me enviou. Essa é a sessão que eu recebi do produtor para mixar e essa foi a rough mix que a gente acabou de ouvir. Nitidamente a vibe do som está aqui, né? O médio é o que manda na canção, é onde nós temos a informação da voz dele, é onde nós temos a informação de todos os outros instrumentos e aí nas pontas nós temos no grave kick e baixo prevalecendo e nos agudos nós temos a parte de baterias, a parte das baterias não, os pratos, os transientes do violão, essa coisa, né, da palheta na corda, e deve ter algumas outras coisas que eu não ouvi ainda, como o sintetizador, pode ser que esteja chegando lá, algumas coisas de guitarra quando ele faz os power mute também, e temos percussão aqui, tamborim, alguma coisa? Não temos. E aí os claps também, com certeza, chegam lá nas altas. Então, olha aí como está o nosso desenho do balanço tonal. E aí, com este desenho do balanço tonal, você começa a fazer uma coisa aqui, ó. Faz um quadrado no teu caderno, coloca uma estrela em cada lado e chama atenção para isso agora. Quando você define o balanço tonal, você já começa a dizer para o ouvinte final quais são os instrumentos que vão ocupar estes espaços. Vai ter aquele grave de voz lá para baixo, em cima, perto do baixo? Vai ter grave na guitarra? Vai ter essa quantidade de agudo no violão? Eu vou controlar essas altas da voz, a voz vai ter esses agudos, ela vai ter bastante sensação de ar, ela vai ter bastante presença nas altas frequências. Os efeitos, eu vou deixar eles também tocarem no grave ou eu vou filtrar para eles não ocuparem esse espaço porque eu quero muita definição no kick? Ou, como é uma bateria acústica, eu gosto do grave da sala e eu quero que isso apareça e dê essa sensação de ter ar no grave. Voltando lá para a nossa primeira aula. Sensações trazem profundidade. O balanço tonal ele serve para isso, para você já começar a direcionar o teu processo de mixagem. Deixou tudo profundo, não tem profundidade. Deixou tudo grande, não tem grandeza. Deixou tudo largo, não tem largura. Deixou tudo alto, não tem altura. Porque o ouvido funciona assim. Nós precisamos de silêncio para entender o som. Nós precisamos de alguns instrumentos um pouco mais fechados para entender quais são os instrumentos que são mais abertos. O balanço tonal é isso. O processo de equalização é isso. Eu vou começar a falar com você aqui e daí eu vou começar a abrir para você ouvir.
Agora você teve o contraste. Minha voz falada assim, se você ficar ouvindo ela por meia hora, tudo bem. Aí eu começo a falar com você assim, você já tem esse contraste. E agora eu comecei a falar dessa outra forma, você já tem uma outra dimensão. Agora pensa isso dentro da música. Agora pensa isso no teu processo de equalização, você criando este contraste. Não, eu vou deixar o violão assim, porque ele está aparecendo, só que aí nós voltamos para uma coisa que eu falei na primeira aula. Trabalhou em solo, já era. Qualquer coisa que você vai equalizar, ou vai ser pouco ou vai ser muito, mas nunca bom o suficiente para música, porque você está ouvindo instrumento. Esses agudos, esses transientes, esses plex de palheta na corda do violão, na música é legal? Solado pode ser que não é legal, fica incomodando, mas na música faz chamar atenção para o violão. Não sei, eu preciso ouvir a música, eu preciso ouvir o violão dentro do contexto da música. Será que o baixo não está muito encorpado? Não sei. Na música, ele está soando um pouco maior do que deveria, mas ele solado, nossa, que gravão bonito. Porque você não tem a comparação, você não tem o contraste. As pessoas ouvem música. Elas não ouvem instrumentos separados. Quem ouve instrumentos separados é quem mixa. Por isso que quanto menos você ouvir instrumentos separados, mais próximo da realidade você vai trabalhar. É muito louco isso, né? E é muito legal. Vamos ouvir aqui de novo? Eu vou solar algumas bandas e vou chamar a atenção para alguns elementos para você começar a traduzir o balanço tonal. A área que nós temos mais energia é o refrão. Então vamos ouvir o refrão. Eu chego amor e deito com você, amor. Enquanto o dia passa, tudo é tão sem graça, eu querendo você. E todo dia eu chego amor e deito com você, amor. Eu levanto contra o tempo e boto o café pra passar. Já faz tempo que eu chego amor e deito com você, amor. Enquanto o dia passa, tudo é tão sem graça, eu querendo você. E todo dia eu chego amor e deito com você, amor. Eu levanto contra o tempo. Se eu quero deixar o meu grave, ó a figura aí, o azul. Se eu quero deixar o meu azul com movimento, os sintetizadores podem tirar este movimento, porque eles estão dando notas mais longas do que o baixo. E aí eu perco o contraste da pausa, fazendo com que o meu ouvido entenda que tem mais informação aonde eu quero o movimento. Então, se eu tirar os sintetizadores da onde eu acho bonito no grave, eu vou ganhar movimento. Balanço tonal. Guitarra não estava tão alta, né? Quando eu estava ouvindo todo. Por que quando eu solei a região média veio a guitarra tão mais forte que a voz? Será que está faltando médio na voz? Porque eu estou ouvindo ela no todo. E aí? O que você acha? É importante entender o balanço tonal? Ela vai definir o teu processo de equalização, que consequentemente vai definir o teu processo de compressão, que lá no final vai mudar completamente a sonoridade da tua mixagem? O que você acha? Dei 2 exemplos aqui só. Eu posso dar mais 10. Dei 2 exemplos aqui. Já imagino que tua cabeça fez assim, ó. Coloca aqui nos comentários. Como uma coisa simples define todo um processo. E pular esta etapa, pular este entendimento antes de começar o processo de mixagem, geram dúvidas que não fazem sentido. E é para isso que nós estamos estudando.
Não se esqueça disso. Informação é o melhor caminho para a sua sonoridade, não tem outro jeito. Ouça a música, entenda, imagine este balanço tonal, que vai te ajudar a entender para onde levar a sonoridade da sua música. Eu estou sendo bem repetitivo aqui, porque isso é fundamental. Você tem que imaginar o balanço tonal, o timbre da sua música, ou da música que você vai mixar, antes de começar o processo. Se você não fizer isso, você vai processar demais, você vai perder a mão, você vai desconectar os elementos, a sua mixagem não vai ficar conectada, vai parecer um Frankenstein, tipo voz completamente diferente da textura dos instrumentos, que entre eles também já está tudo desconectado. Você não consegue criar o mesmo espaço para todo mundo. Dá a impressão que cada um gravou num ano, ou que cada um gravou não ouvindo o outro. Porque o teu processo de mixagem foi assim. O processo de mixagem não é passar som de uma banda no PA. Não é assim, bumbo, caixa, tons, chimbal, pratos, baixo, guitarras, voz. Beleza. Será que vai funcionar tudo junto? Contar com a sorte, né? 90% de chance de não. Então por onde que eu começo a mixagem? Ouvindo a Rough Mix, entendendo a vibe e configurando na sua cabeça o balanço tonal. Após essas 3 etapas, você vai preparar a música para você começar a mixar. E aí nós vamos entrar no tema da próxima aula, que é a diferença entre volume e ganho, e depois da outra aula, que é pico versus RMS. Sem essas informações, você vai começar o processo de mixagem de maneira errada. Por quê? Por causa disso daqui, ó. Ui, fiquei sem headroom. Beleza? Dá aquela curtida no vídeo. Essas curtidas são muito importantes, o algoritmo entrega para muito mais gente. Se você puder comentar, melhor ainda. Quanto mais comentário e curtida, mais longe esses vídeos vão. E isso serve para a gente aumentar a nossa comunidade do áudio. Quanto mais pessoas tiverem essas informações, melhor vai soar o mercado e mais fácil vai ser trabalhar. Imagine você mixar uma música de um produtor que pensou nessas coisas. Imagine você entregar a sua produção para mixagem conversando com esta linguagem. Olha a diferença que vai fazer isso no mercado. E para isso eu conto com a tua ajuda. Então, compartilha este conteúdo, dá a tua curtida, coloca teu comentário e bora evoluir no áudio, galera. Até a próxima aula, amanhã, 10 horas da manhã. Valeu!